Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. De coração puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro 1:22. Os espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldades para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor, que não passam de réstias fúlgidas, a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos. Porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações. Livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados como os desencarnados, para que de posse dessa paz
possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da Irmã Veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. E assim seja, damos graças a Deus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Semana passada, nós vimos as tramas que são feitas pela espiritualidade das sombras com o intuito de nos seduzir, levando ao nosso comprometimento diante da vida. Analisamos o sexo, o narcisismo físico, o narcisismo moral, o dinheiro e o poder. E depois que o nosso irmão equivocado, Lang, termina de dizer sobre esses 4 planos de trabalho e que deve ser difundido por toda a Terra, ele termina dizendo: quem poderá resistir a essas 4 legítimas verdades? Interrogou. Certamente aquele que vencer uma ou mais de uma, tombará noutra ou em várias ao mesmo tempo. Eu só gosto de ressaltar que todos nós, sem exceção, temos dívidas intensas nessas 4 áreas da vida. Você pode não lembrar do que fez. Isso pode estar ainda no teu passado mais longínquo, mas nós temos o comprometimento disso. Se você for ler a história da humanidade, você vai ver as confusões, as encrencas que as pessoas fazem, envolvendo-se nos conflitos da sexualidade, ou no narcisismo, ou no abuso de poder e dinheiro. Se você for uma pessoa que tem uma informação mais criteriosa das coisas que acontecem na humanidade hoje em dia, você vai ver os conflitos que existem nesse setor. Em matéria de dinheiro e poder, veja a quantidade de guerras que tem por aí. Em matéria de narcisismo e de exaltação de sua vaidade, você vê cada um querendo passar por cima dos outros. E de sexo não vamos nem falar nisso, né? Porque os desregramentos da sexualidade, eu acho que de todas as 4, é como ele diz no livro, entende? É o primeiro de todos eles, são os desvios da sexualidade. Não só nos excessos, mas também nas castrações sexuais que hoje em dia existem. Então que a gente fique esperto, né, a respeito desses planos, sabendo que temos em nós dívidas do passado em relação a isso. E que você tem que estar muito atento com isso. Porque se você não ficar atento, você vai cair. E é como ele diz aqui: quem não cai numa, cai na outra. E depois que cai em uma, as outras vão vir em consequência. Então, nos alertando mais sobre os planos das sombras, o protetor nos dá a seguinte orientação, que é o que a gente vai estudar hoje. O movimento produzido pela lacuna gerada pela invigilância constante
no comportamento, abre o que podemos chamar de descuido sutil. E a partir do descuido sutil, há a obsessão sutil. É muito fácil a gente ver as pessoas queixando que estão passando por dificuldades obsessivas. Seja ela a obsessão sutil ou a obsessão simples, seja ela a fascinação, seja ela a subjugação. O problema é que a pessoa já vê a doença em si. Ela não para analisar aonde surgiu a doença, qual a causa da doença. Ela está padecendo do desconforto e quer se libertar do desconforto. Eu entendo que ela queira isso, mas é como a gente sempre fala. Não adianta a gente ficar tratando o efeito que está nos incomodando, se a verdadeira causa da obsessão você não vai estar corrigindo. A causa começa no que ele chama de movimento de invigilância. Eu trouxe a definição de invigilância para vocês aqui. Negligência de quem está encarregado de vigiar, também chamado desmazelo ou desleixo. É interessante que na minha terra, quando a gente fala desleixo, a gente fala de uma maneira bastante simples e pueril. Aqui no estado de São Paulo, essa palavra desleixo, as pessoas se consideram ofensiva. Até eu descobrir isso, foi difícil, sabe? Porque eu chamava muitas pessoas, deixa de ser desleixado. Você não está se cuidando direito da sua saúde. Eles ficavam muito incomodados. Mas a verdade é essa mesmo, é desleixo, sabe? É invigilância. A gente usa essa palavra bonita, né? Invigilância, né? Mas que a definição dela é essa daqui mesmo, entende? É você não praticar vigilância. E Jesus já tinha alertado a gente para isso. O tema que foi escolhido para começar o estudo dessa obsessão sutil foi uma frase de Jesus, em que ele diz: vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi Jesus quem pediu para que a gente tivesse vigilância. Então, quando você está sendo invigilante, você não está seguindo o que Jesus pediu para você. E se você não é vigilante, você vai cair em tentação. Tentação, de uma maneira mais simples de definir, são desejos veementes, desejos muito intensos. Desejos, como a gente já estudou, faz parte do nosso sistema de recompensa. Em que você tem o desejo, a motivação e o prazer. E enquanto você não realiza seu desejo, a motivação para ter o prazer, você sente a falta, o vazio e a dor. O desejo diz e fala para nós bem perto sobre as emoções que a gente gosta de ter na nossa vida. Mas o sistema de recompensa não só tem o nosso desejo, o nosso prazer. Ele também tem o nosso pré-frontal, que é onde está a nossa capacidade volitiva, que é a capacidade de tomar decisões conscientes para colocar em prática com responsabilidade. Nós estamos um tempo inteiro em nossa vida entre dois pêndulos. Um do lado está o desejo com o prazer, do outro lado está o dever, que nos pede para que a gente seja responsáveis, agindo com coerência em nossa vida. Você precisa ter a vigilância do que você sente, para que você, tendo vigilância, use da liberdade para escolher o que você vai fazer com aquilo que você está sentindo. Se você não fizer isso, você vai cair muito fácil nas armadilhas dos seus desejos.
E é o que mais acontece na vida. Vou te dar um exemplo, por exemplo, de neurociência hoje em dia, depois que foi descrito para nós em 2002 sobre a nossa educação emocional. É comprovatório hoje em dia que 70% ou mais da população age exclusivamente pelo desejo. São pessoas que não usam o que a gente chama de pensamento tipo 2. Ela fica presa no pensamento tipo 1. Ela sentiu aquilo, ela já quer que aquilo seja realizado, porque aquilo que ela sentiu vai trazer prazer para ela. Ela não para pensar e refletir naquilo que ela está sentindo para saber o que deve ou não deve fazer, se é ou não é correto aquilo que ela está sentindo. Quando você para pensar e refletir, você usa pensamento tipo 2. Pensamento tipo 2, você gasta energia. Você vai pensar, você vai refletir, você vai ponderar e analisar as coisas para ter critério. Jesus, quando pede para que a gente vigie, ele pede para que a gente use pensamento tipo 2. Analisa bem o que tu está fazendo. Analisa bem aquilo que tu está querendo. Vigia a tua vida. E ora. Por quê? Porque você é falho. E você está aqui para aprender. E Deus está ao teu lado para te ensinar. Por isso a gente deve orar quando estiver fazendo vigilância. Porque a tendência nossa, a grande maioria das vezes, é usar o que a gente chama de racionalização para tentar justificar os nossos vícios e nossas paixões. Você vai encontrar uma medida explicativa que não justifica para que você faça aquilo que você deseja. Por isso que a gente precisa orar. Por isso que Jesus pede para que a gente ore. Além de ser vigilante. Porque a tendência nossa é cair nos nossos desejos. E quando você cai no seu desejo, você entra na tentação. E aí você já está perdido. Porque você não vai estar tendo a sua razão para tentar te colocar no caminho do bem. Então, o movimento que ele fala, produzido pela lacuna gerada pela invigilância, a lacuna gerada pela invigilância é você não pensar no que você está sentindo para ter lucidez daquilo que você deve fazer. É você usar as capacidades que o homem tem e que os animais não têm. Os animais, eles sentem instintivamente e já vão realizando aquilo que ele está sentindo para que tenha o prazer do sentimento que está tendo, da emoção que está tendo. Nós não. Nós temos a liberdade de pensar, de raciocinar, de ponderar entre aquilo que eu estou sentindo e aquilo que eu vou fazer. É por isso que ele fala, essa lacuna produzida por você não estar usando a liberdade de refletir nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos seus desejos, naquilo que te dá prazer. Se você não realiza essa análise criteriosa sua, que está ao teu alcance fazer, que é dever seu fazer, por isso que é uma invigilância, é uma negligência, é um desleixo seu, como ser humano, diante de Deus e diante da lei dele, vai gerar o que ele chama de descuido sutil. E sutil porque ele é muito sutil mesmo, está entendendo? É algo tão simples, né? Você sente algo e aquilo que você sente você precisa analisar. Porque se você não analisar, você vai fazer segundo sua intenção e não segundo o que você deve fazer. Uma coisa é a minha intenção, outra coisa é o que eu devo fazer. Entende? Então, se você age desse jeito, você fica desleixado nas coisas mais simples da vida. E só precisa disso para que aconteça o intercâmbio mental entre você e os irmãos que querem te desviar do caminho do bem.
Depois que está feito o intercâmbio mental, eles começam a tomar conta da sua casa mental. Depois que eles entram porta adentro, eles vão visitar a tua casa dentro, todos os cômodos que tem lá dentro. E a partir daí, vai vir pensamentos e ideias que não só vão estimular o teu desejo, mas vão contrariar o teu desejo e contrariar outras coisas que você não gostaria de fazer. É aí que está a obsessão sutil. Na obsessão simples ou obsessão sutil, você vai ter pensamentos que estão te chegando na tua cabeça, que muitas vezes vão estar convidando você a realizar coisas que no fundo não é o que você quer. É isso que se resume a obsessão simples ou obsessão sutil. São vontades opostas, com pensamentos opostos, na cabeça de uma criatura que geram conflitos. E cada vez mais esses pensamentos intrusivos e impulsivos vão tomando conta de você. E isso te gera desconforto, porque você pensa fazer uma coisa e já vem automaticamente pensamentos contrários àquela coisa. Você sabe o que é certo fazer e vai vir pensamentos contrariando aquilo que você sabe que é certo fazer. E que você já fazia rotineiramente, mas que você começa a se questionar. Os dados mostram hoje em dia que esses pensamentos contraditórios que acontecem na criatura, depois de 2 meses, ele já leva a um descontrole emocional importante. A maioria das pessoas já procuram tratamento médico depois de 2 meses desses pensamentos conflitantes. Porque são pensamentos que têm uma escalada gradativa e intensa, que vai tomando cada vez mais proporção na tua vida. A partir daí, a grande maioria das pessoas, elas já podem encontrar solução para os seus problemas. Entenda, pessoas que vivem desse jeito, ele entra nos transtornos que a gente chama de transtornos neuróticos, principalmente de irritabilidade, que são os transtornos de estresse, ou transtornos ansiosos, que são aqueles que dão uma perspectiva negativa do amanhã. Diante disso, as pessoas tomam remédios. Tem remédios para essas coisas, para diminuir essa irritabilidade e para ter um equilíbrio, pelo menos parcial, da sua ansiedade. Isso resolve o problema? Não resolve. Muito pelo contrário. Se você não trata a causa, o problema continua, a influência vai continuar chegando, embora você esteja um tanto quanto anestesiado diante da vida, com o passar do tempo, o problema continuando, as coisas vão retornando e retornando. E mais adiante, você além de estar com um problema conflitivo na sua cabecinha, você vai ter uma certa dependência da medicação, o que não é correto. A tendência dos transtornos ansiosos e de estresse com o passar do tempo é gerar transtornos depressivos, que é o outro componente dos transtornos neuróticos. Para você ter uma noção da gravidade do que é isso hoje em dia e da importância da gente falar isso, as pessoas que têm transtorno depressivo leve, estou falando leve, que procuram tratamento, que tomam remédio e melhoram, depois de 3 meses, menos de 33% que mantém o tratamento. A maioria abandona o tratamento, acha que já estão bom e vão fazer segundo a sua intenção. Do ponto de vista médico hoje em dia,
Se deve tratar um transtorno depressivo leve em torno de pelo menos 1 ano. Período esse em que a medicação vai te trazer um certo equilíbrio, para que diante da terapia você consiga se reestruturar em seus pensamentos. Para que depois que você estiver reestruturado em seus pensamentos, a gente consiga fazer a retirada da medicação e você ficar bem. Eu digo ficar bem, eu não digo ficar curado. Porque se um transtorno depressivo leve, bem tratado, 50% vai voltar a ter depressão numa fase mais adiantada da sua vida. Isso mostra a fragilidade que a gente tem diante das influências que nos chegam. Porque isso tudo começa com essa invigilância. Tudo começa com esse descuido sutil. É tudo desse jeito. As pessoas precisam entender que elas, como todos nós que estamos no planeta de provas e expiações, precisamos trabalhar para nos adequar às orientações que Jesus nos trouxe. E esse vigiar e orar para não entrar em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele diz tudo em nossa vida. Nosso espírito está pronto, mas nosso espírito, ele está no nosso pré-frontal, que é a nossa parte essencial de ser. A carne que é fraca, ela está atrás do pré-frontal. Ela está nas áreas corticais da vida de relação humana que eu tenho com o mundo exterior e está atrás também dos gânglios basais, que é onde estão os meus instintos que eu trago das encarnações anteriores. Nosso pré-frontal deve ser o regente da nossa casa mental. No livro de André Luiz, No Mundo Maior, o nosso irmão Calderaro nos traz isso, e é bem descrito, o livro inteiro. Ele fala dessa casa mental, bem harmonizada com o nosso pré-frontal, que é onde está a nossa vigilância, sendo o regente da nossa vida. Mas não é isso que a gente faz. As pessoas que são vigilantes, dá menos de 30% da população que pensam um pouco. Os dados de neurociência mostram que pessoas que são realmente vigilantes é menos de 10% da população do mundo. Do mundo. São dados científicos que a gente está trazendo para você. A grande maioria são pessoas movidas por suas emoções. E são escravas de suas emoções. Porque elas não pensam para refletir em suas emoções, nem educar suas emoções. São pessoas que vivem da invigilância. São pessoas negligentes e desleixadas do ponto de vista espiritual e mental também. Quando a gente vê hoje em dia a própria medicina pedindo para que se trabalhe o que a gente chama de o espiritualismo dentro dos consultórios médicos, em que se visa levar educação moral de acordo com a condição que o paciente tem capacidade de ter entendimento, para que ele moralmente, sendo motivado, possa ter uma adesão maior ao seu tratamento. Isso é documentado em cardiologia, em todas as áreas médicas que estão sendo trabalhadas, o tanto de engajamento nesse sentido que mostra a capacidade de sucesso nos tratamentos que são realizados. Então, a própria medicina hoje em dia se aproxima do lado moral do ser humano. Ela pede para que seja feito isso, para que as pessoas vigiem qualidades morais melhores para ela. E que ela, tendo essa vigilância, ela vai em busca de ter uma educação mais apurada no tratamento que ela precisa realizar. Então a gente precisa deixar de ser desleixado, desmazelado, negligente, descuidado, seja lá o termo que você queira entender, mas que você procure ser uma pessoa mais vigilante. Porque se você for invigilante, esse seu comportamento vai te gerar comprometimentos na tua área espiritual e, em consequência, vai trazer desastre para a sua vida humana. Porque não pensa que é fácil você conviver o tempo todo com pessoas ansiosas.
Não pensa que é fácil você estar convivendo com pessoas que se irritam por qualquer coisa. Não pensa que é fácil você estar convivendo com pessoas que são depressivas e levam esse transtorno depressivo para dentro de casa e convivem com ele diuturnamente. São coisas muito graves. A estatística hoje em dia, em matéria de depressão no mundo, está se aproximando de 400 milhões de pessoas em transtorno depressivo atualmente. É muita gente. Divaldo, nas palestras dele, ele diz que de 10 pessoas, 3 estão entrando no tratamento de depressão e 3 já saíram do tratamento. 4 estão ali, beirando uma oportunidade. Daqui a pouco eles estão entrando também. Entende? Isso é muito grave, gente. Porque se você for procurar na sua família, você vai encontrar isso tudo. E você vai encontrar pessoas que destruíram suas vidas e as vidas das suas famílias por causa disso. Então, que a gente tenha um pouco de bom senso e de prudência, procure trabalhar essa vigilância, analisando o que a gente está sentindo, para escolher o que a gente vai fazer. Porque eu não consigo impedir as emoções de chegar até mim. Eu não consigo dizer, eu não vou sentir emoção disso. Todo mundo sente emoção. A gente não controla nossas emoções. Mas eu controlo o que eu vou fazer com as emoções que eu estou sentindo. E aí que está o bom da coisa. Você controlar o seu comportamento. Porque quanto mais você controla o seu comportamento fazendo o que deve, em cima das emoções que você está sentindo, você vai estar trabalhando a sua inteligência emocional. E trabalhando a inteligência emocional, você está apurando seus sentimentos. Você está tendo relacionamentos melhores em suas vidas. Você está se edificando diante da própria vida. Então, que a gente não deixe de lado essa atitude vigilante que Jesus pediu para a gente. Eu trouxe para vocês também a definição dessa palavra descuido, porque ela é muito interessante e faz a gente pensar em algumas coisas. Descuidos, erros por falta de atenção ou atitude irrefletida. Você errar é você fazer um juízo, é você fazer um julgamento em desacordo com a realidade. Eu vou te dar um exemplo disso. Toda vez que você segue a sua intenção, fugindo da boa direção, você está errando. Todos nós sabemos qual é a boa direção da vida. Mas são poucos os que seguem essa direção, porque preferem seguir a sua própria intenção, seus próprios conceitos, suas próprias opiniões. E com isso, eles cometem erro. E esse erro, religiosamente é chamado de pecado. É quando você erra de alvo. Você sai do alvo da direção correta e entra no alvo da sua intenção. Erros, todos nós podemos e devemos evitar. Você escolhe julgar segundo a sua intenção. Você não escolhe analisar na direção correta. Por isso que ele fala erros por falta de atenção. Atenção é eu saber manter a concentração no foco daquilo que eu estou realizando. Então eu tenho que saber me concentrar naquilo que eu vou realizar para que eu faça uma ideia criteriosa daquilo que eu vou colocar em prática. Se eu não concentro naquilo que eu estou fazendo, eu estou agindo com descuido. Eu vou estar cometendo os erros, porque eu não vou estar sendo uma pessoa previdente. Outra coisa que gera descuido, além de erro, é o que ele chama de atitude irrefletida. Toda vez que eu tenho uma compreensão inadequada de uma situação e eu vou agir baseado naquela compreensão inadequada, eu cometo equívocos.
Essa é a diferença de equívocos para erros. No equívoco, eu tenho uma interpretação falha do assunto. E como eu faço uma interpretação falha do assunto, quando eu boto aquele assunto em prática, eu faço algo incorreto. Trazendo uma compreensão correta para a criatura, ela vai agradecer e vai fazer o que é correto. Está dando para você ver a diferença entre uma coisa e outra? A pessoa que erra a grande maioria das vezes por orgulho. Ele é mais importante do que a verdade. Humildade é quando eu amo mais a verdade do que a mim mesmo. Orgulho é quando eu amo mais a mim mesmo do que a verdade. Quando eu sigo a minha intenção, fugindo da boa direção, eu estou amando mais a mim do que a direção da verdade. Eu estou sendo orgulhoso. Todo erro seu é fruto do teu orgulho. O equívoco nem tanto. Muitas vezes você foi apressado na sua interpretação. E eu vou te dar um exemplo disso. Todo mundo já ouviu falar no efeito Dunning-Kruger. A gente já estudou isso aqui várias vezes. Dunning-Kruger é aquela pessoa que, conhecendo 5, 10% de um assunto, já acha que conhece tudo. E já tira a conclusão precipitada daquilo que ele está começando a conhecer. Eu vou te dar um exemplo disso dentro da doutrina espírita. São palavras textuais de Kardec. Está na Revista Espírita. Ele diz que o espiritismo ele é muito mais atrapalhado pelos que conhecem pouco do que pelos aqueles que não conhecem nada. Porque os que não conhecem nada não vão falar nada que tenha fundamento dentro da doutrina. Mas os que conhecem pouco acham que conhecem muito e desprezam os outros que muito conhecem e que estão fazendo muito benefício para a doutrina e não estão sendo levados em consideração. Efeito Dunning-Kruger também é filho da nossa arrogância. Aí é mais filho do egoísmo. Se o orgulho está com o erro, o egoísmo vai estar com a atitude equivocada. Pouco se conhece e já tira-se grandes conclusões e se acha no direito de ser professor ou de querer ensinar aquilo que pouco está conhecendo. Esse efeito Dunning-Kruger ganhou o prêmio de Harvard quando foi descrito no final do século passado. Para você ver a importância que tem isso em nossas vidas. Então, se você quer ser uma pessoa vigilante, entenda, você precisa ser humilde, amar mais a verdade do que a si mesmo. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai. Porque quando eu estou orando, eu estou indo em busca da verdade que está com Deus. Orar é eu falar com Deus. É eu me comunicar com Deus. É eu me aproximar de Deus. É eu me aproximar da verdade. Por isso que Jesus falou para nós, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém há de chegar até o Pai se não for através de mim. Então vigia e ora. Para você fazer isso, você precisa ter no seu coração esse sentimento de humildade. Caso contrário, a gente vai estar criando complicação em nossa vida. Então é muito simples. É uma questão de processamento de como agir diante da vida, que vai deixar a pessoa sendo prudente para ela não cair na obsessão sutil, para que ela não seja descuidada. Deus, quando nos deu a inteligência, deu para isso. Para eu analisar com pensamentos o que eu devo e o que eu não devo fazer. Todos nós temos em nós essa inteligência cognitiva, essa inteligência afetiva e essa inteligência volitiva para colocar em prática. É trabalho pessoal, individual e intransferível
de cada um. Então, entenda, a minha opinião não é a verdade. Minha opinião diz respeito àquilo que eu consegui trabalhar para mim até hoje, diante das minhas imperfeições. A minha opinião precisa de mais luz para que ela fique mais próxima da verdade. Então, antes de você tomar decisões por opiniões próprias, analise e pense se aquela opinião própria sua não pode ser acrescida de algo melhor. Por isso que a gente fala que o objetivo nosso hoje em dia dentro da doutrina espírita é trabalhar com as criaturas para que cada um se sinta um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz com a vida. Se sinta como um espírito que está passando por uma experiência humana. E essa experiência humana vai estar sendo a oportunidade, diante das circunstâncias da vida, de você melhorar a essência espiritual sua, trazendo luz para o seu entendimento humano e você ter a capacidade de usar o discernimento no caminho do bem, do belo e do bom. Então, mais adiante, ele vai falar dessa palavra que eu já disse hoje, chamada equívoco, em que ele afirma o seguinte: esse descuido não é um equívoco propriamente dito daquele que está procurando se melhorar, mas é o conjunto da ausência da busca do bem na criatura, desde as simples observações de leituras edificantes, programas edificantes, escolhas edificantes, por estados perturbadores para a mente, que depois afetam os estados emocionais, os complexos mecanismos dos sentimentos, até chegar a afetar o senso direcional do bem e do mal dentro do espírito imortal. Entenda, esse descuido, ele não está falando aqui agora que não é só de erro deliberado que você faz quando você segue sua intenção. Ele não está falando só que são das interpretações equivocadas que você pode estar tendo. Ele está falando do descuido que você está tendo de não procurar o bem, de você ser uma pessoa acomodada diante da vida. Esse descuido não é o equívoco propriamente dito daquele que está procurando se melhorar. Porque quando você está começando a estudar, procurando se melhorar, você vai ter interpretações erradas das coisas. Mas você está estudando cada vez mais e está tirando suas dúvidas e está procurando se melhorar. É normal que você cometa equívocos, até você ter um conhecimento mais aprofundado da situação. Não é isso que ele está falando da pessoa que está procurando se melhorar. Ele está falando daquele que, diante da vida, não está procurando nem ir em busca de ajuda no caminho do bem. Que é o que a gente chama de auto-engano. Auto-engano por ganho secundário. A gente já estudou isso aqui. Os três grandes braços do auto-engano, um chama-se ganho secundário, o outro chama-se crenças limitadoras e o outro mudanças intempestivas. No caso que ele está falando aqui, é o ganho secundário que diz respeito à acomodação. É aquela pessoa que está aqui e fica curtindo só a vida, do jeito que a vida é, e em busca só apenas dos prazeres humanos. Não vai atrás de coisas que venham trazer mais capacidade de ter discernimento em sua vida. São pessoas que não vão em busca de questões éticas para a sua vida. São pessoas que não estão indo em busca de praticar um autoconhecimento para melhorar suas qualidades morais. São pessoas acomodadas. Está lá, seguindo aquele pradão de primarismo de consciência e com aquilo está confortável. Primarismo de consciência esse que a gente já estudou, mas que eu vou relembrar para vocês. São pessoas que pensam exclusivamente em alimentação, habitação, procriação e movimento de defesa, de luta e de fuga para não morrer.
pensa só em comer. E se pensar só em comer, já viu o estrago que é. 62% da população do Brasil está acima do peso. E hoje em dia, como eu já falei para vocês, antigamente dizia que sobrepeso não causa doença. Hoje em dia é o contrário. Sobrepeso já traz doença. Então você tem que estar no peso mesmo ideal. Não tem boca. Trabalhos hoje em dia mostram que obesidade grau 1 antecipa a morte em 1 ano. Obesidade grau 2 antecipa a morte em 3 anos. E obesidade grau 3 antecipa a morte em 10 anos. E é desse jeito. E pior do que a obesidade é o sedentarismo. Porque sedentarismo mata 2 vezes mais do que a obesidade. Então, se você é obeso e sedentário, lascou. É pelo menos 20 anos que você está antecipando do seu desencarne. É disso que a gente está falando. É da pessoa acomodada. Só quer comer. Se tiver comer, tá bom. Pensa em habitação. E quando eu falo habitação, não pensa você que é só sua casa, não. É o seu carro, é sua roupa, é o seu celular, as coisas que vêm de fora para dentro e que te causa satisfação no teu corpo humano. É o que as pessoas vivem hoje em dia. Trabalhando para ter coisas, ter coisas, ter coisas, ter coisas. E quando consegue uma coisa, sempre tem uma coisa melhor para ela conseguir. A visão dela, a vida dela é para ter coisas do ponto de vista humano. Ela não trabalha a essência espiritual dela. É por isso que a gente chama isso de consciência primária. Alimentação, habitação, sexo, nossa. Como a gente já estudou tanto essa primeira legítima verdade. É a perversão do mundo, né? É uma coisa de doido. São coisas que a gente acha e a gente fica pensando. Tem uma revista, acho que é Lucidário, espírita, de 1964, em que André Luiz faz uma revelação que no mundo espiritual teria em torno, porque o intercâmbio espiritual entre os planetas é uma coisa intensa, mas naquela época, em 1964, era em torno de 22 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados. Tem uma manifestação de Emmanuel num livro, eu não me lembro o nome, em que ele fala em torno de 23, ou até próximo de 24 bilhões de espíritos. Tem uma questão no livro dos Espíritos que fala se a Terra tem condição de ter uma população muito intensa. E a resposta é que a Terra tem condição, e também está isso no livro O Consolador de Emmanuel, de abrigar muita gente aqui. E a gente está só no começo da nossa população. Existe capacidade produtiva de alimentação, de trabalho, de emprego, para muito mais do que isso. E por que é que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque aqui no Brasil, 22% das pessoas se casam para não ter filho. Você acha que é certo? Você não acha que está indo contra a natureza com N maiúsculo? Porque a natureza com N maiúsculo, ela visa a perpetuação da espécie. Sexo, do ponto de vista carnal, serve para isso, que é um processo biológico, não é um processo moral, para a perpetuação da espécie. Então, pelo menos, de 2 juntos, tem que ficar pelo menos pau a pau, 2, né? Quando não, botar mais um, porque tem 22 bilhões querendo encarnar. Tem mais gente querendo mergulhar. Você acha que no seu plano existencial está aqui para ser só um filho? Ou para não ter nenhum? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se 22% não quer ter filho e não tem, o outro tanto tem só um. Hoje em dia é corajoso, e eles falam, como teve 2, mas você é corajoso, né? Ô, meu, tem mais gente querendo nascer. Olha quantas encarnações equivocadas eu tive. Eu estou no final do planeta de provas e expiações, meu.
Olha quantas vezes você mergulhou, encarnou, teve uma família, teve filhos, teve briga, teve confusão. Tem muitas adversidades nossas querendo reencarnar no meio da nossa família. Ah, mas filho dá muito trabalho. É lógico. Jesus falou que o pai trabalha todo dia, ele trabalha também. Então você, quando não está querendo trabalhar, você está querendo ver o quê? Acomodado. Você sabe o que é acomodação? É isso em matéria de sexo, tá entendendo? De procriação. Não quer se dar o luxo de trabalhar para cuidar dos filhos de Deus e colocá-los no caminho do bem. Isso é fuga. Isso não é correto, gente. Tem alguma coisa equivocada nisso aí. Que a gente procure educar as pessoas para que elas entendam que dentro do nosso esforço, muito a gente pode fazer pelos nossos filhos. E que o importante numa família não é o bem-estar humano desse que você quer ter, dando sempre coisas de grife, de melhor para o seu filho. Não. A verdadeira educação das famílias é a educação moral. É trabalhar princípios éticos. É trabalhar o homem no caminho do bem. E isso você pode fazer. E é como Santo Agostinho fala no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, num pronunciamento dele em que ele fala de laços de família e ingratidão dos filhos. Ele diz lá textualmente: ninguém precisa ter grandes conhecimentos humanos, científicos, para colocar os filhos no caminho do bem. Porque cada um sabe muito bem a diferença do bem e do mal para poder educar seus filhos. Então não precisa você ter grande dinheiro ou títulos humanos para você mostrar para os seus filhos o caminho correto da vida. E a gente encontra isso. Famílias do ponto de vista humano extremamente humildes, criando seus filhos e educando no caminho do bem. E a gente encontra também muitas famílias abarrotadas de dinheiro, ensinando seus filhos a serem malandros, irresponsáveis e ajudar a roubar os outros. Então que a gente seja chamado para a responsabilidade que nos cabe, de não entrar nesse processo de acomodação. Porque o acomodado, ele quer ter ganho secundário. Acomodação é aquela situação de você sentar numa cadeira gostosa, confortável, e ficar ali sentado. 1 hora, 2 horas, 6 horas, 10 horas. Vai ser bom? Você vai aguentar ficar o dia inteiro sentado numa bela cadeira desse jeito? Alguma coisa vai te incomodar. A gente está aqui para trabalhar, para mexer nosso corpo, para ter movimento, para exercitar, para produzir. Porque o duro da pessoa acomodada não é só ele ficar acomodado. Jesus alertou para a gente, para que a gente não se preocupasse com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá suas ocupações. A cada dia basta seu fardo. Foi assim que ele falou. O acomodado não leva o fardo da existência daquele dia. E por ele não estar levando o fardo da existência, esse fardo vai se acomodar. Mas uma hora vai acontecer igual a pessoa que está naquele sofá, bem confortável. Vai incomodando, porque o fardo vai aumentando. E ele vai querer se levantar para fazer alguma coisa. E depois que ele se levantar e o fardo estiver pesando, ele chega de uma maneira bem interessante, dizendo: coitadinho de mim, não sei o que eu fiz para merecer isso na minha vida. Porque todo acomodado é desse jeito. Vai reclamar do fardo que está pesando, dizendo que não fez por onde merecer aquele fardo. Todo acomodado vai gerar o que a gente chama síndrome do coitadinho de mim. Elas andam juntas. Como eu vejo no meu consultório. Não sei o que eu fiz para merecer essa influência negativa. Não sei o que eu fiz para merecer
essa doença na minha vida? Eu respondo para eles só com a questão de Jesus. Jesus disse para cada um de nós que a cada um será dado segundo nossa obra. Pois analisa a tua obra e você vai ver o que foi que você fez para merecer o que você está merecendo. Muita paz a todos. A semana que vem nós continuamos falando um pouco mais sobre o nosso auto-engano. Façamos nossa prece. Somos o que atraímos. Você nasceu no lar que precisava nascer. Vestiu o corpo físico que merecia. Mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes às tuas necessidades. Nem mais, nem menos. Mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são as chaves dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.